liberalismo, ele é uma corrente que trabalha e dialoga com alguns conceitos das ciências sociais, principalmente o conceito de direito, o conceito de cidadania e o conceito de liberdade. Vamos ver então como é que isso acontece? Vamos ver como é que eles trabalham nessas noções? Olha só, vamos dar uma olhada aqui nesse PowerPoint. Né? As principais conceitos com os quais o liberalismo trabalha, né? O conceito de cidadania, o conceito de direito, o conceito de Estado, o conceito de igualdade, de indivíduo, de liberdade e de sociedade civil. Bom, o Estado para o liberalismo é entendido como um Estado mínimo. Por quê? A função principal dele é principalmente garantir contratos e a vigência da lei, e não ser provedor de serviços sociais, certo? Daí vem a noção de que a igualdade é uma igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. E todos são iguais porque devem obedecer às leis e sofrer as punições caso não venham a fazer isso, certo? Isso tudo está baseado no quê? Numa noção de indivíduo como detentor de uma capacidade de agir racionalmente, o que faz dotado de razão e fonte de toda a sociabilidade. Tá? No liberalismo, o indivíduo é o fator principal da sociabilidade e da sociedade, certo? O liberalismo também tem a liberdade como um preceito fundamental da organização da vida e da sociedade. A liberdade, com exceção da vida, é o direito que deve ser mais garantido. Por quê? Porque ela é a base de organização de tudo. Ela é, né, um direito civil a ser garantido e um princípio básico de cidadania e de organização, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui agora quais são os principais autores do liberalismo. Né? Adam Smith, Alexis de Tocqueville, Ayn Rand, David Ricardo, Friedrich von Hayek, Isaiah Berlin e Karl Popper. Isso não resume, isso aqui é apenas uma lista, tá, que eu fiz colocando alguns dos autores principais. Vocês podem pesquisar depois no Google, em outros locais, e verão que tem muito mais gente importante aí, tá? Esses são os estrangeiros, mas o liberalismo não ficou restrito ao exterior. O liberalismo tem também alguns autores muito importantes no Brasil. Vamos dar uma olhada? Então, aqui eles, né? José Bonifácio, conhecido como patriarca da independência, Rui Barbosa, Luiz Felipe Pondé, Rodrigo Constantino e Hélio Beltrão. O liberalismo é uma corrente que dialoga com várias outras das ciências sociais e que sofreu algumas críticas, em especial a crítica marxista e a crítica feminista, que eu vou explicitar um pouquinho no decorrer deste texto, tá bom? Deu para entender até aqui? Vamos rever um pouquinho o que foi falado até agora? Beleza? Vamos lá. Bom, gente, voltando. O liberalismo tem impactos muito significativos, certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso entender que quando ele surge, ele é uma teoria absolutamente transformadora e revolucionária. Por quê? Ele está dialogando com o absolutismo. Ele é fruto do iluminismo e ele vem propor um rompimento radical com o absolutismo. E aí, então, se tem o quê? Por que foi importante a garantia dos direitos mínimos de vida e liberdade? Bom, porque o que se tinha antes era o domínio total de um indivíduo, no caso o rei, sobre os demais. O rei tinha o poder de vida e morte. O rei podia dizer quem ia nascer, o rei podia dizer quem ia viver, como ia viver, por quanto tempo iria viver. A não ser lógico aí, né? Por uma questão natural. Ele detinha este poder baseado no que era a interpretação da época, uma vontade divina. Ao mesmo tempo,
clero e nobreza podiam dispor da propriedade de todos. A propriedade não era uma garantia, certo? A propriedade era, quando muito, para vários, aliás, para a grande maioria, uma negação ou um usufruto. Você poderia usufruir da propriedade do senhor feudal enquanto tivesse ali sobre as graças, né, as bênçãos, as benesses dele. Se não estivesse, você estava literalmente lascado, porque não ia ter nem direito muito para onde ir, o que comer, onde se abrigar, etc. Bom, então, quando o liberalismo, o iluminismo pensa ser um indivíduo como dotado de razão, ele vai dizer que cada um é um ser pensante, é um ser importante e é um ser detentor de direitos, principalmente o direito à sua vida, o direito à sua liberdade e o direito aos seus bens. Ou seja, ele causa uma transformação social gigantesca no mundo feudal, que vem no mundo feudal e no mundo monárquico, né? Que vem a inspirar toda uma tradição de transformações no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. As duas maiores transformações são a Revolução Americana e a Revolução Francesa, certo? Que inspiraram todo o movimento de independência das colônias na América do Sul, que inspiraram a Revolução Farroupilha, que inspiraram diversas revoluções ao longo do século XVII e do século XVIII. Ok? Vamos lá. Bom, além disso, se tem desdobramentos importantes do ponto de vista de conceitos das ciências sociais. Eu coloquei aqui dois, né? O conceito de sociedade civil e o conceito de representação política. Bom, a sociedade civil, entendida como mercado e como espaço de troca dos indivíduos, ela surge com o liberalismo, né? Hegel vai definir a sociedade civil como o local de satisfação das necessidades dos indivíduos pela produção e pelo trabalho, né? Pela esfera no mercado, então como a esfera da liberdade, certo? Posteriormente, Gramsci, que é um autor da corrente marxista, vai introduzir aí a noção de coerção. Bom, por que isso é importante? Porque então, o que se coloca, né? Que os indivíduos vão ter que gozar de uma esfera de satisfação das suas necessidades, onde há uma esfera de troca entre iguais, de trocas de mercadorias, de serviços, de bens, não de uma troca entre desiguais, como era no feudalismo e no absolutismo. Perceberam a importância disso? Perceberam o quão isso é revolucionário, como isso é transformador, tendo em vista a sociedade anterior? Legal. O que o Gramsci vai fazer depois é introduzir a noção de que na sociedade civil não existem, na sociedade civil existem desigualdades também. Desigualdades de quê? De acesso e de poder. Gramsci depois introduz uma noção que está muito em voga hoje em dia, que é a noção de dominação simbólica. Calcada no quê? Calcada na ideia de que a produção de símbolos, a produção de conceitos, algumas adjetivações e etc., são formas de desigualdade, são formas de dominação, são formas de coerção. Gramsci depois
extrapola isso, desenvolve mais o conceito, quando vai trabalhar a sua noção de hegemonia e introduz, então, essa noção que está muito em voga hoje de hegemonia cultural e etc. Tá? Vamos trabalhar aqui mais um pouquinho. Né? Eu quero aprofundar a representação. Bom, olhando aqui, então, se tem que o quê? A partir do momento em que o liberalismo surge, os parlamentos passam a ter a sua função ampliada e ressignificada. Ampliada e ressignificada por quê? Não existia parlamento até o surgimento do liberalismo no século XVII? Não. Os parlamentos existiam. As esferas de representação pública, de representação política, elas existiam desde o tempo, desde a Grécia antiga, certo? Mas isso tudo ficou amortecido durante o período feudal e durante o período absolutista. Por quê? A ideia era de que, né, o rei era representante de Deus, e então o representante de Deus não tem que dialogar com os homens, certo? Não precisa, ele manda e pronto, acabou. Quando surge o liberalismo, quando vem as revoluções burguesas, os parlamentos passam a ter a sua função ampliada e ressignificada, porque há uma necessidade, ressurge a ideia, né, da representação do povo. Do povo. Aí se criam regimes constitucionais, monarquias constitucionais, depois repúblicas e etc, etc, etc. Né? E acabam surgindo os partidos políticos e a democracia moderna. Bom, aí cabe uma pergunta, né? Foi um processo tranquilo? Olha a resposta. Nem a pau. Por quê? Primeiro, as revoluções, certo? Segundo, as noções que embasaram são até são até, num certo sentido, conflitantes entre si. Principalmente a ideia do quê? A ideia dos partidos políticos. Né? A única noção que é comum entre os pensadores liberais é que se deve evitar as tiranias da maioria e da minoria. O que acontece aí? Eles vão vir propondo algumas coisas e vão ir estruturando esse sistema representativo para chegar na forma como a gente conhece hoje. Tá? O que a gente tem, então? O estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos com os autores federalistas. Posteriormente, ao estabelecimento de regras de funcionamento para partidos e para o parlamento. Aí tem as noções de Hans Kelsen, certo? A democracia de massas e na Europa, em alguns países, se estrutura a partir do século XVIII, século XIX, e futuramente a gente vai ter a poliarquia como uma versão empobrecida da democracia. Isso vocês vão ter uma noção melhor nas disciplinas de Política 1, de Introdução à Ciência Política, e vão poder ver em detalhes como é que isso aconteceu. Né? Bom, vamos voltar aqui então. Aqui se tem, né, então, como a coisa andou, qual foi o processo disso tudo, certo? Tudo isso andou muito bem até o final do século XX. Por quê? A partir do século XX, algumas críticas, né, começaram a ter maior eco, né? Principalmente a crítica marxista, naturaliza algumas injustiças sociais, sobretudo a inserção desigual no mundo do trabalho, e a crítica feminista, né, de que o liberalismo nasceu e foi criado num mundo feito por homens e para homens. Né? Todos os seus conceitos e teorias foram então pensados para eles e deixaram de levar em conta aquilo que a Carole Pattman chamou de contrato sexual.
Esse contrato, segundo a autora, pressupõe o quê? Os homens, como já colocou Thomas Hobbes, né, viviam num mundo anárquico, num mundo onde todos eram inimigos de todos, certo? O homem é o lobo do próprio homem, né? Conforme o Hobbes já colocou. Bom, o próprio Hobbes afirma que para que essa situação saísse da anarquia para a paz, se estabeleceu um contrato, onde cada um abre mão de parte da sua liberdade e de defender os seus direitos, né, em detrimento de um pacto, de um contrato coletivo, certo? O que a Patman vai argumentar é que a existência desse contrato esteve extremamente baseada na versão masculina e no papel do homem, porque era a força garantindo a liberdade, a vida, a propriedade, os bens, etc. Qual foi o processo de exclusão das mulheres aí na versão da Patman? Que o homem fez um subcontrato com a mulher, de dizer, olha, não, a gente precisa garantir essas coisas aqui, né? Liberdade, a vida, os bens e tal. Quem vai garantir sou eu. Por quê? Eu sou mais forte que você, fisicamente falando. E, em troca, então, da proteção que eu ofereço a você e aos nossos filhos, aos nossos descendentes, você fica aí cuidando da casa, estabelecendo nitidamente uma divisão entre o que é vida pública e o que é vida privada. A vida pública ficando a cargo dos homens, a vida privada ficando a cargo das mulheres. E isso tendo uma carga simbólica muito grande e uma carga, assim, principalmente no sentido de dizer que o que está na esfera privada, portanto, o que é de domínio da mulher, é inferior. O legal é o que está na esfera pública, que é o que está no domínio do homem. Certo? Qual é a importância dessas duas críticas? Como é que isso aparece, transparece, né? A importância dessas duas críticas é colocar que não existe uma única singular desigualdade. Existem, sim, desigualdades no plural. Quais desigualdades são essas? Desigualdades de gênero, desigualdades de raça, desigualdades de credo, desigualdades de cor de pele e etc. O que faz com que a gente tenha que trabalhar hoje nas ciências sociais com conceitos mais amplos e com noções mais amplas, inclusive faz com que o pensamento liberal tenha que, tenha que se tenha que se mexer, tenha que trabalhar. Eu vou deixar aqui na bibliografia um vídeo do Luiz Felipe Pondé e do Rodrigo Constantino que pontua muito bem esse debate, certo? Agora eu quero abordar um outro lado, tá? Como é que a coisa andou por aqui no Brasil? O liberalismo, se vocês forem lembrar o debate, os fatos acontecidos na transição do Império para a República, o liberalismo apoiou pautas muito revolucionárias, né? A reforma agrária, a libertação dos escravos, o ensino laico e etc. Ele era o que era para a época, o que eram, né, para a época, propostas muito avançadas, certo? Mas o que acontece? Ele perde a batalha para o patrimonialismo e para o coronelismo como forma de organização social. Tanto o coronelismo quanto o clientelismo, eles estão baseados no quê? Em relações pessoais, familiares, portanto, em laços da esfera privada, que se transpõem e que se mesclam com laços da esfera pública. Vamos lá. Por que, então, aqui
vamos tipificar um pouco melhor o coronelismo. O coronelismo é uma relação de dependência de interdependência, na verdade, né? Entre um coronel detentor da força física, detentor das terras, portanto, detentor dos meios de produção e subsistência, contra um trabalhador rural que não tem nada disso. E para sobreviver, depende do quê? Depende das benesses do coronel. Tanto benesses do ponto de vista familiar, pessoal, quanto benesses públicas. Por quê? Então vamos lá. Vamos pensar na estruturação do sistema, né? O coronel tem sua fazenda, forma seus filhos advogados, forma seus filhos médicos, forma seus filhos engenheiros, tem seus genros, netos que também exercem essas profissões e, via de regra, forma suas filhas, ou para um bom matrimônio, para aumentar o patrimônio da família, ou forma suas filhas professoras ou freiras. Então, ele domina todo o espectro da vida social, desde a segurança ao ensino, a assistência religiosa, a medicina, o direito e tudo mais. O trabalhador tem o quê? Tem a sua família, com os quais ele pode estabelecer, através da qual ele pode estabelecer relações de compadrio com o coronel, e tem a sua força de trabalho. Só, mais nada. Então ele deve para o coronel o quê? Algumas obrigações familiares, deve o voto, deve a fidelidade. E se ele sair, se ele não cumprir com essas obrigações, o coronel pode, inclusive, matá-lo. Algo semelhante ao absolutismo? Sim, algo muito semelhante ao absolutismo, e ainda mais tendo em vista o quê? O sistema coronelista de eleições faz com que os recursos do Estado fiquem nas mãos dessas famílias. E de tal forma que, então, os bens públicos e os serviços públicos não são entendidos como direitos, mas são entendidos como bens, doações, favores do coronel para com os seus subordinados. A coisa muda um pouco com o clientelismo? Muda. Fundamentalmente no quê? Na relação clientelista, não existe mais o direito de vida e morte sobre o trabalhador ou sobre o cliente. É a única diferença. Bom, essa organização social, ela permanece entre nós até hoje, se não como realidade, ao menos como mentalidade, né? Aí essa frase do Sérgio Buarque de Holanda, essa frase não, a colocação do Sérgio Buarque de Holanda é muito importante para a gente entender como a gente se estrutura, certo? Por quê? Nós, socialmente, nos pensamos enquanto atados a cordas de relações familiares, agremiações profissionais, e assim a gente vai conseguindo os nossos bens, os nossos direitos e etc. De tal forma que acontece o quê? A gente convive com uma ordem econômica e política liberal. Os princípios liberais estão lá propostos e defendidos na Constituição, certo? Mas a ordem social, ela não é liberal. Não é no mercado que a gente vai buscar, primeiramente, a satisfação das nossas necessidades de segurança, ou às vezes de um emprego, ou de educação, ou até a satisfação de algum direito, como, por exemplo, um asfalto na porta de casa. Primeiro, a gente vai buscar,
através das relações familiares, do amigo, do vizinho, do conhecido, do assessor. A gente usa as nossas teias, as nossas cordas para isso. Então, a gente convive muito bem com uma ordem econômica liberal e uma ordem pessoal patrimonialista. O liberalismo tem uma dificuldade grande, então, de se implementar aqui por conta disso. Tanto é que, se a gente for pegar, nós não temos partidos e políticos com tradição liberal. Eles até se dizem liberais no nome, mas não são. Talvez a gente tenha aí no espectro político dois partidos um que já não existe mais, que é a União Democrática Nacional, e o outro que é o Partido Liberal, que tem propostas nesse sentido. O que acontece é que o liberalismo, então, ele se torna, para nós, uma coisa muito de classe média urbana, que se debate contra práticas patrimonialistas e vê e que tenta, então, colocar o liberalismo como uma possibilidade, mas fica uma coisa muito restrita, um discurso restrito a poucos setores sociais. Bom, gente, o que eu coloquei aqui são apenas algumas ideias e apenas alguns pontos para a gente debater, certo? Fica aqui, então, a sugestão de algumas leituras e de alguns vídeos para vocês assistirem, para saber mais, tá certo? E se quiserem continuar o debate, se quiserem que eu explique mais alguma coisa, que eu exemplifique mais alguma coisa, ou se quiserem debater as ideias, estão aqui os meus meios de contato, tá bom? Grande abraço, não esqueçam de ler o texto que vai estar disponível para vocês e também de fazerem as atividades que forem propostas. Valeu? Até mais.